classes. Tudo bem? Com isso, nós finalizamos a classe Insecta. E agora nós vamos para a classe Crustácea. Então lembra, reino Metazoa, filo Artrópoda, classe Crustácea, né? Reino dividido em filo, filo dividido em classe. Então vamos para as principais características que constituem os crustáceos. E lembra o que foi que eu disse a vocês? Primeira coisa que você olha para identificar cada classe dentro do filo, número de patas. Então olha para cá. E antes disso, antes de entrar nas características propriamente ditas, vamos ver os representantes, né, pessoal? Tá aqui os principais representantes da classe crustácea. Eu trouxe aqui, ó, caranguejo, chega esse aqui, que é o camarão crescido, a lagosta, o camarão, aqui o cara tá segurando, acho que é um pitu, ou seria outra lagosta, né? Talvez uma lagosta, enfim. Então, esses são alguns dos... geralmente aquilo que a gente chama de frutos do mar. Certo? É claro que existem frutos. Frutos do mar é uma denominação genérica para aquilo que a gente come proveniente do mar. Então tem muitos frutos do mar que não são crustáceos. Mas os crustáceos são um dos grupos de animais que nós sim nos alimentamos e chamamos de frutos do mar. Então, esses são alguns dos principais representantes dos crustáceos. O siri, né? O siri é diferente do caranguejo. A parte de cima dele é mais maleável, do caranguejo é uma carapaça bem dura. Atrás, o último par de patas do siri constitui uma nadadeira, né? Então, são diferentes. Então, vamos agora para as suas características. E lembram que eu disse a vocês, para identificar as diferentes classes do filo artrópoda, a primeira coisa que você observa é o número de patas. Nos crustáceos, nós vamos ter 5 pares de pata. Meu amigo, é pata que não acaba mais. Olha para cá, ó. Aqui dá para ver bem direitinho nesse caranguejo. Olha para aqui, ó. Então, ele vira de lado e aqui ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 patinhas desse lado, vai ter 5 patinhas do outro lado, né? Terá 5 do outro lado também. 10 patinhas ou 5 pares de pata, onde geralmente o primeiro par, às vezes até o primeiro e o segundo, eles formam essas pinças, certo? Ou seja, são filamentos, são filamentos do corpo, apêndices do corpo que estão adaptados à alimentação, né? Vão auxiliar tanto na alimentação quanto na defesa. Então, a alimentação você vai ter lá captura de presa. Tudo bem? Então, geralmente, os primeiros pares, alguns, tanto o primeiro par como o segundo par, vão estar adaptados, vão formar essas pinças. Certo? Então, crustáceos vão apresentar 5 pares de patas. Acaba sendo bem fácil fazer essa leitura. É claro que, gente, essa parte de contar as patas em alguns animais, como por exemplo um camarão, é um pouquinho mais chato, porque o camarão ele tem seus 5 pares de patas e atrás, você já deve ter comido um camarão, você viu a parte de trás, tem os apêndices natatórios. Aquilo não são patas, aquilo ali são meio que nadadeiras, digamos assim, são apêndices natatórios, então são patinhas mesmo. Pode acabar confundindo. Os crustáceos, eles vão apresentar 2 pares de antenas. Eu não consigo enxergar isso no caranguejo, não. Não vi antena no caranguejo, não. Porque do caranguejo eles são bem pequenininhos, mas eles estão lá. Bom? Então, os crustáceos eles vão apresentar 2 pares de antena. Aqui no camarão é muito fácil de visualizar, né? Quem comeu camarão, quando vai arrancar a cabeça, vê aquelas antenonas gigantescas dele. Então, ó, ele tem esse primeiro par aqui, ó, esse que está saindo e está aqui, certo? Então, esse é o primeiro par, está aqui e está aqui a outra. Tá bom? Então eles possuem esse primeiro par de antenas, que é um par bem longo, bem comprido, e esse segundo par aqui, que é um par bem pequenininho, ó. Tá aqui para baixo e para cima. Isso aqui é uma antena só. Começa aqui em cima, vem e continua aqui para baixo. Isso aqui é uma única antena, tá aqui, são 2 delas, né? Então é o segundo par. Então ele tem esse primeiro par maior e o segundo par de antenas menorzinhos. Tá bom? Então os crustáceos apresentam... Lembra lá dos insetos? Insetos apresentavam um único par de antenas, ao passo que crustáceos apresentam 2 pares de antenas. Tá bom? Próxima característica, o corpo dessas criaturas é segmentada em cefalotórax e abdômen. Lembra lá dos insetos? Cabeça, tórax e abdômen. Aqui nos crustáceos, a cabeça e o tórax, eles se unem formando um único segmento, formando um segmento só, ao qual nós denominamos de cefalotórax. Então aqui, observa aqui nessa lagosta, olha para cá. Ó. Então você tem a cabeça fundida
ao tórax. Ele perde mobilidade, né? Ele não tem aquela capacidade de virar a cabeça e olhar de um lado para o outro, já que ela está fundida ali, formando apenas o cefalotórax, formando um único segmento. Então você tem a cabeça fundida ao tórax, formando o cefalotórax. Bem, e aqui nós temos o abdômen, que é justamente a parte que a gente come, né? Geralmente aqui na parte do cefalotórax, você tem as vísceras da criatura. Certas vísceras, seria o seu sistema digestório, sistema circulatório, sistema respiratório. Então todos os sistemas estão aqui. Então aqui seria aquela parte visceral, por isso que a gente arranca a cabeça e joga fora, né? Porque aqui seriam as vísceras. Ao passo que no abdômen é a carne, aquela parte muscular. Aqui você tem a parte muscular onde vai auxiliar na natação, né? Quando essa criatura quer nadar, que geralmente aqui por baixo saem os apêndices natatórios, ok? E ele usa essa cauda aqui para realizar a natação. Tá bom? Então, classe crustácea, corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Tá bom? E a última característica que eu trouxe para vocês. Gente, lembra lá nas características gerais dos artrópodas? Eu disse para vocês que todo artrópoda apresentava um exoesqueleto quitinoso. É por isso que quando eu estou falando aqui das classes, como eu já falei do filo artrópoda e das características principais do filo, aqui nas classes eu nem estou mais pegando nessa parte do exoesqueleto, né? O exoesqueleto formado de quitina. Só que aqui eu trouxe o exoesqueleto porque nos crustáceos nós temos uma pequena modificação desse exoesqueleto. Ao passo que no quilópoda, no diplópoda, nos insetos e nos aracnídeos, o exoesqueleto é meramente quitinoso. Aqui nos crustáceos, então, nós temos quitina com um acréscimo de carbonato de cálcio. E esse acréscimo de carbonato de cálcio na quitina que forma o exoesqueleto da classe crustácea, nós temos um exoesqueleto que termina mais rígido, mais forte, com um aspecto pedregoso, ele é duro. Você já comeu um caranguejo, você pegou naquela carapaça do caranguejo, você bate, você vê que ela é dura. É tanto que quando a gente vai comer caranguejo, se ele vem inteiro, a gente usa uns pauzinhos para quebrar, porque é muito duro, é muito resistente. Vejo graça em comer caranguejo, come com a mão, se suja todinho. Vai quebrando ali, é um estiquinho velho de carne, enfim, tem quem goste, né? Deve ser, é meio terapêutico, verdade seja dita, é meio divertido, mas tem muito o que comer não. Então, ó, quando você pega uma criatura dessa e você toca seu exoesqueleto, você vê que ele é muito mais rígido, muito mais resistente, justamente pelo fato de ser um exoesqueleto quitinoso com acréscimo de carbonato de cálcio. Então ele se torna um exoesqueleto mais resistente, certo? Com isso, finalizamos a classe crustácea e agora avançamos para o estudo da classe arácnida.